Hoje nós vamos falar sobre aprendizado. Basicamente é o tema que mais me interessou a vida inteira. Como aprender. Como eu aprendo as coisas melhor. E esse tema sempre me interessou porque para mim sempre foi muito simples. Se eu aprendo coisas novas o tempo todo, eventualmente eu vou estar bom o suficiente para fazer o que precisa e eu vou ter sucesso no que eu quero na minha vida. Quando a gente pensa em sucesso, a gente pensa provavelmente em sucesso profissional. Parece que a nossa cabeça é moldada para isso desde a escola. Esse vai ser nosso papo. Hoje é o nosso quarto episódio, se não me engano, dessa conversa diária, eu espero que esteja acontecendo. E você pode colocar perguntas aqui nos comentários para os próximos episódios. Então, não hesite. Por favor, comente. Eu quero criar uma comunidade aqui, né? Que a gente se converse todos os dias. E aí eu tenho certeza que a gente vai conseguir crescer junto. Mas eu quero contextualizar por que nós vamos conversar sobre aprendizado hoje. Eu estava rolando meu feed do YouTube, procurando algum vídeo interessante, e apareceu um vídeo de como usar a inteligência artificial para fazer o seu negócio crescer, alguma coisa assim. De um cara chamado Matt Gray. Dei play no vídeo, 16 minutos, eu pensei, é impossível que isso aqui me ensine o que eu preciso de fato. 16 minutos, esses tipos de vídeos, eles servem para dar um start na ideia, né? Mas aí conforme o cara foi falando, basicamente ele está fazendo a mesma coisa que todas as outras pessoas que eu vejo no marketing digital. Ele quer te passar os softwares que ele usa, sei lá, o ChatGPT, Claude, Manus, e sei lá, vamos supor que ele use esses três. E ele quer te passar também os prompts dele. Então, ó, tá aqui na descrição, vai ter um monte de prompt que eu uso, que são bons pra caramba, você copia e pronto. E aí, me acendeu a luz de que isso é o grande problema, isso é o problema no disparado número 1 da internet. É que nós acreditamos em algum momento, nós acreditamos que bastava pegar alguma coisa pronta e replicar pra gente ser bem sucedido na vida. Eu jamais acreditei nisso. Por que eu jamais acreditei nisso? Porque essa para mim esse é o grande princípio do aprendizado. Se eu só estou replicando alguma coisa que você está me passando, eu não aprendi nada. Eu sou só uma máquina copiadora de você. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse vídeo, eu saí desse vídeo com 3 minutos e falei, cara, quer saber? Eu não sou nada entusiasta da inteligência artificial no marketing digital, no meu meio. Ela é apresentada só como uma forma de você não precisar mais trabalhar. Você bota a inteligência artificial para fazer tudo para você e você só ganha o dinheiro. E eu sempre discordei disso porque eu gosto do meu trabalho. Eu gosto de sentar aqui e ter essa conversa com você. Eu gosto de sentar e escrever os meus textos. Então eu não quero que a inteligência artificial entregue isso pronto porque não me interessa somente o resultado final. Assim, ó, você pode comprar meus serviços, meus produtos em algum lugar aqui perto desse vídeo. Na descrição certamente vai ter algum link. Mas eu não faço isso só por essa venda. Eu faço porque eu acredito nesse processo. Eu acredito que esse vídeo pode ser bom para você, de alguma forma. E que se eu tô aqui, eu não tô aqui à toa, tomando o teu tempo. Eu tô aqui para te trazer algo útil de verdade. Então, como eu gosto do processo, eu acho um crime eu fingir que eu estou te ensinando algo novo que basicamente foi montado por uma inteligência artificial. Não, foi montado pela minha inteligência. E o que tem sido vendido não é uma cooperação entre a minha inteligência e a inteligência artificial. É apenas uma réplica de alguma coisa pronta que vai me dar a resposta completa. Então, vem junto a ideia de pouquíssimo esforço. E, cara, desenvolvimento pessoal se tem uma palavra que é definidora de desenvolvimento pessoal, é esforço, entendeu? Você não consegue melhorar em absolutamente nada na sua vida sem esforço. Eu não consigo emagrecer sem esforço, não consigo ficar forte sem esforço, não consigo melhorar meu casamento sem esforço, não consigo melhorar o cuidado dos meus filhos sem esforço, não consigo melhorar meu sono sem esforço, nada, nada. Então, se eu não consigo melhorar absolutamente nada sem esforço,
por que que nós estamos comprando a ideia de que é possível ganhar dinheiro sem esforço? E isso é um negócio que me deixa profundamente irritado, cara. Porque as pessoas só pensam no dinheiro e o trabalho não é para todos. Tu acha que é para todos gravar vídeo e falar assim na câmera e explicar as tuas ideias? Claro que não, é para uma minoria, com certeza. Se você para pensar, todo trabalho, toda profissão é para uma minoria. É que tem tantas possibilidades profissionais que todo mundo consegue achar seu espaço. Mas é tudo para a minoria. Então, veja. Eu peguei saí desse vídeo, bem pulso. Fui lá no ChatGPT. E eu falei, é o seguinte, mandei um áudio pro ChatGPT. Todos os lugares que eu vou olhar sobre inteligência artificial, é alguém me passando um prompt pronto para eu copiar, para eu ter um resultado automático. Eu não quero isso. Eu quero aprender o que é inteligência artificial. Eu quero entender como ela funciona. Por quê? Porque se eu entender como ela funciona, eu vou fazer todo e qualquer prompt que eu quiser na minha vida. Tu entende a diferença? Se eu copio prompts, eu não aprendo a fazer prompts. Se eu entendo o funcionamento, eu aprendo a fazer todo e qualquer prompt que eu precisar no futuro. Então, assim, essa sempre foi a diferença de você no colégio. Existe quem decora para a prova, e tá tudo bem se o teu objetivo é só passar na prova, mas eu não acho que isso é um bom objetivo de vida. Existe uma diferença quem decora para a prova e quem aprende aquilo. E eu sempre fui do tipo que gosta de entender como aquilo funciona e não de decorar para a prova. Então, como eu entendia como as coisas funcionavam, eu acabava indo bem na prova, só que eu acabava indo bem sucessivamente, com cada vez menos esforço. Isso é que é o que as pessoas nunca pararam para pensar, cara. Você não entende que esse processo de aprendizado, ele é naturalmente um processo que, uma vez bem feito, ele é um processo de diminuição do esforço e não de aumento do esforço. Se você só decora... Cara, isso aqui é um negócio que todo mundo que me ouve vai ter que se acostumar. O meu nariz é ruim, eu tenho alergia a alguns alimentos e eu continuo comendo eles, então não tem que fazer. Se você só decora para uma prova, você toda vez que tem uma prova tem que fazer o mesmo esforço de decorar. Se você aprende para a primeira prova, o conteúdo ele tem algum tipo de conexão ao longo do ano. Imagina uma grade curricular de um ano. Então, sei lá, eu fiz engenharia, vamos lá. Tu começa aprendendo função, depois de função, sei lá, você aprende matriz. Depois de matriz, você aprende... Ou é o contrário, não me lembro. Eventualmente, você vai aprender derivada, você vai aprender limite, depois derivada, depois integral. Só que quando você faz integral, você usa derivada e você usa limite. Quando você faz equação diferencial, você usa integral, derivada e limite. Então, se eu estudo... Esse exemplo é único... Ele serve para exemplificar todo o resto. Se eu estudo para passar só na prova de limite, ao invés de aprender limite, eu vou ter o esforço da prova de limite. E quando chegar a prova de derivada, eu vou ter o esforço da prova de derivada de novo, porque eu tenho que de novo aprender as coisas de limite ou decorar as coisas de limite para fazer derivada. Então eu vou sempre sofrer. E eu vou sofrer cada vez mais. Acho que a matemática é um bom exemplo disso, porque a matemática é o problema das bases. Se você não aprendeu a somar, subtrair, dividir e multiplicar, você vai ter muita dificuldade em fazer Bhaskara e assim vai andando. Em ir para a equação do terceiro grau, do quarto grau, do enésimo grau. Mas uma vez que você entendeu muito bem o que é somar, subtrair, dividir e multiplicar, você tem muitas chances de entender muito bem o que é uma equação diferencial, uma equação de segundo grau, e muitas chances de entender uma equação de terceiro grau. E daí a pouco isso vai juntando e você tem muita chance de entender o que é uma derivada, o que é uma integral. Então eu tive a sorte de ter um pai que me ajudou a aprender as coisas, desde pequenininho. Então meu pai sempre me fez aprender. E como eu aprendi, eu percebi que era sucessivamente menos esforço que eu tinha que ter. É claro, aumenta a complexidade dos assuntos, aumenta o teu esforço objetivo. Mas se você pensar numa coisa, como é que eu vou dizer assim, relativa, o esforço relativo ele diminui, porque vai ficando cada vez mais fácil. Então esse é o problema que a gente enfrenta no ensino como é feito no marketing digital. Por quê? Porque as pessoas do marketing digital, os vendedores, eles estão preocupados em ganhar seu dinheiro. Justo.
A gente precisa de dinheiro, dinheiro é legal, dinheiro é bom, dinheiro dá pra comprar coisa, é muito legal, tem essa biblioteca porque eu tenho dinheiro, eu tenho esse computador porque eu tenho dinheiro, tem essa câmera legal, esse microfone, dinheiro é maravilhoso. Só que, se eu só penso na variável dinheiro e eu esqueço o resto, a gente entra no que está acontecendo. Que é muito mais fácil eu ganhar dinheiro se eu te der uma fórmula pronta e te prometer que se você copiar essa fórmula vai dar certo. E essa promessa, ela vai gerar frutos, por quê? Porque se eu vender para uma quantidade suficiente de pessoas, alguém vai realmente conseguir replicar aquilo e ter resultado. E aquilo me dá uma prova social. Eu posso mostrar um depoimento, posso mostrar um resultado de um aluno. E se eu tenho, 1.000 alunos e eu só tenho 10 resultados é suficiente para fazer parecer que todo mundo tem resultado. Então isso vai significar mais 1.000 vendas tranquilamente. E aí eu tenho 2.000 vendas, eu posso nem ter os mesmos 10, posso ter mais 5 resultados. Agora eu tenho 15. Cara, a sensação de quem está vendo de fora é que o que eu tenho para ensinar é absurdo, é muito bom e as pessoas vão ter resultado garantido. Tanto que esse é um dos motivos de eu ter sido sempre meio contra o uso de depoimentos para vender. Eu uso depoimentos para vender, eu mostro o resultado dos meus alunos, mas assim, eu tenho que te falar a verdade. É óbvio que aquela quantidade de depoimento que eu tenho representa uma parte muito pequena da quantidade de alunos que eu tenho. Eu posso garantir que eu tenho muito mais alunos sem resultado do que com resultado. Eu posso garantir tranquilamente isso daqui e eu posso garantir isso. Assim, eu posso apostar com uma altíssima chance de acerto de que esse é o caso para todos os vendedores de cursos digitais. Todos os vendedores de cursos digitais têm a maioria dos alunos sem nenhum resultado. Porque é para ser dessa forma. Tu percebe que é para ser assim? Assim, você passa não sei quantos anos no colégio, 15, 12 anos no colégio, e você vai fazer vestibular. Qual a quantidade de pessoas que fazem vestibular? É a minoria de quem estava no colégio. Então, se a gente pensar que o objetivo do colégio é fazer passar no vestibular, o que eu não acho que é, mas é um dos objetivos, mas se a gente selecionasse isso como métrica de resultado, o objetivo do colégio é passar no vestibular, nós diríamos que o colégio fracassou se nós colocássemos a validação de sucesso do colégio na ideia de que a maioria tem que passar no vestibular. A minoria vai passar no vestibular. A grande maioria vai ter que pagar uma faculdade particular, não vai estudar, vai trabalhar, vai pular faculdade, sei lá o quê. Então, se eu dissesse, não, colégios são todos mal sucedidos porque a maioria dos alunos não tem resultado. Isso é maluquice. O colégio precisa continuar existindo, ele é muito importante para a formação de uma pessoa, apesar da minoria conseguir passar no vestibular. E a gente pode prosseguir mais longe. Se a gente pensar que o colégio ele é a preparação para a vida profissional, e nós avaliarmos o faturamento, a vida profissional das pessoas com base no seu dinheiro e na sua satisfação pessoal, a gente vai ver que é a minoria que tem dinheiro, o dinheiro que queria e a satisfação pessoal que esperava. Então a gente vai, de novo, o colégio não deveria então existir? Claro que não, ele tem que continuar existindo. Porque ele é muito importante, porque ele forma a pessoa para muitas coisas. E apesar da minoria conseguir o sucesso esperado, se não fosse aquilo ali, a grande maioria seria ainda pior do que aquilo. E aí tu percebe o raciocínio que eu estou tentando construir aqui? Nós voltamos então, vendo tudo isso, para a nossa conversa sobre o mundo dos cursos digitais e o mundo da inteligência artificial. Fui lá no ChatGPT e eu pedi para ele, cara, eu quero um caminho para eu aprender os princípios da parada. Eu não estou com o ChatGPT aqui, na verdade eu vou pegar no meu celular, eu vou te falar por onde eu já comecei. Ele me indicou um canal de YouTube. Eu tô vendo um vídeo de 8 anos atrás, que tem 20 milhões de visualizações. Eu acabei o vídeo. Não, tô em 13 minutos. Eu pausei só para fazer esse vídeo aqui. Que é como funciona uma rede neural. Por que eu tô vendo um vídeo de como funciona uma rede neural? Porque, de acordo com a minha pergunta para o ChatGPT, o que ele colocou, olha, etapa número 1, os fundamentos da inteligência artificial e do machine learning. Aprendizado da máquina. E uma das coisas importantes do aprendizado de machine learning é o que é uma rede neural. Por quê? Olha o que ele diz. Conceitos essenciais do fundamento da inteligência artificial. E ele que está me dizendo, tá? Diferença entre
IA simbólica e IA conexionista. O que são redes neurais artificiais? Conceito de aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço. Noções de vetores, embeddings, tokens e probabilidade. Por que eu estou indo nesse caminho? Porque se eu entender como a inteligência artificial funciona, qual é o funcionamento interno dela, como o ChatGPT funciona. Se eu entender como ele funciona, é óbvio que vai ser muito mais fácil eu usar ele a meu favor. Eu criar infinitos prompts do jeito que eu quero. Eu criar agentes do jeito que eu quero. E aí vem o grande ápice da minha conversa contigo aqui. É só assim que eu ganho independência pessoal, liberdade. Vamos lá. Vou dar um conceito pessoal de liberdade. Não é um conceito filosófico, não é um conceito, psicológico, não é um conceito político. É um conceito pessoal, Elton. O que o Elton pensa que é liberdade? Liberdade é eu ter a capacidade de escolher fazer exatamente o que eu quero. Então, liberdade está intimamente ligada com a minha capacidade de executar as coisas por mim mesmo, sem precisar de alguém me dizendo o que fazer. Vamos fazer um parêntese. Não existe essa tal liberdade 100%. Tudo na nossa vida é dependência dos outros. O lixo que eu gero na minha casa, ele ficaria acumulando na minha casa se não tivesse um lixeiro que passa aqui. Nesse sentido, eu sou dependente do lixeiro e tenho que agradecer todos os dias por ele existir e fazer esse trabalho. A minha casa ficaria suja se não tivesse a minha diarista aqui todos os dias. Os meus filhos não estariam sendo cuidados enquanto eu gravo esse vídeo se não tivesse minha esposa cuidando deles. Então, a nossa vida, ela é uma vida basicamente de dependência dos outros. Ainda assim, sabendo disso, fecha parêntese, o aprendizado, ele é a saída de uma prisão. Se eu estudo para adquirir mais liberdade. E liberdade é um conceito gradual. Eu posso ter mais ou ter menos. Do tipo, eu passo na frente do McDonald's e vejo a fotinha da batata frita. Eu consigo sair dali tranquilamente sem querer uma batata frita? Tem gente que não consegue. Se o cara passar na frente do Mac, ele vai ter que entrar. Vou dar um exemplo melhor. Se eu tiver cerveja na minha casa, eu vou tomar. Então o que eu faço para não tomar? Eu não compro. Por quê? Porque eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho liberdade frente a uma cervejinha. Eu não sou um alcoólatra, eu bebo pouquinho. Eu bebo uma cerveja, 2 já tá bom. Mas se tiver, eu vou beber. Umazinha ali, todo dia. Pô, quem que não gosta? Então, como eu sei que eu não tenho esse grau de liberdade, eu sou um prisioneiro desse desejo, eu não compro cerveja direto. Porque se eu comprar direto, eu tô ferrado. Então, o que é o aprendizado? É o caminho dessa independência pessoal. E você percebe que, se você parar para pensar, você vai perceber. Quanto mais a gente aprende, menos prisioneiros nós ficamos dos nossos desejos. Esse negócio da cerveja é um exemplo disso. Quanto mais eu aprender e me desenvolver a minha inteligência, mais eu vou conseguir suportar uma cerveja na cervejeira, ali na minha churrasqueira, sem beber. Então, o fato de eu ser prisioneiro desse desejo demonstra que eu tenho um caminho a percorrer de desenvolvimento da minha inteligência. Mas a coisa é, se eu estou só aprendendo, entre aspas, o que os outros fazem e copiando, a chance de eu atingir esse grau de liberdade pessoal é muito baixa. Porque eu vou estar sempre dependente da próxima fórmula, do próximo método. E isso vai fazer com que eu compre 1 trilhão de cursos, com que tudo que aparecer na minha frente pareça necessário. E eu estou sempre aquém do resultado que eu gostaria e além do gasto que eu gostaria. Então eu estou sempre comprando mais curso, eu estou sempre vendo mais vídeo, eu estou sempre assistindo mais coisa, mas eu não chego lá. E isso leva as pessoas a um limbo aqui no digital. Estou vendo meus filhos gritarem aqui e vou ver se minha esposa me chama. Daqui a pouco ela me chama. Isso leva as pessoas a um limbo porque elas passam a não entender porque elas não conseguem ter resultado se elas estudam tanto, se elas aprendem tanto. É porque, meu amigo, deixa eu te contar um segredo. Olha bem aqui pra mim. Você
não está aprendendo. Você só está replicando fórmula. E a coisa não vai funcionar nunca. Então, o que aconteceu quando eu vi esse vídeo do Matt Gray hoje? Eu falei, cara, eu vou estudar inteligência artificial de verdade a partir de hoje. E eu vou fazer isso pelos próximos 2 anos. Porque aí vem mais um ponto importante. Aprender mesmo leva tempo. E é uma questão de anos, nunca é uma questão de poucos meses. E uma vez que você estabelece essa expectativa corretamente na sua cabeça, você se livra de uma série de problemas mentais, psicológicos que você enfrentaria. A ansiedade do resultado, a comparação com os outros, aquele medo de você estar no caminho errado, aquele medo de não conseguir, aquela vontade de desistir. Cara, tudo isso vai tendo muito menos força sobre você porque a tua expectativa está setada corretamente. Eu sei que se eu começar a estudar inteligência artificial hoje, mês que vem eu não vou saber quase nada. Daqui 2 anos eu vou estar sabendo alguma coisa que vai me ajudar a ser um pouco mais livre nesse sentido. Então, onde eu quero chegar, né? Qual é o ponto final dessa nossa conversa? Nós enfrentamos um problema atual, que é o problema de só receber informação e não receber formação. E nós estamos confundindo isso com aprender mais coisas. E é por isso que você muitas vezes vai se sentir naquele estado que muita gente chama de obesidade mental, de que você está cansado de tanto adquirir informação, mas não consegue fazer nada com ela. Porque você não está se formando, você está se informando. Quando eu aprendo, eu pego uma lista dos 100 prompts que o cara usa para criar conteúdo e eu fico copiando e colando aquilo ali, é só mais informação. Eu estou sobrecarregando a minha capacidade. Pensa assim, ó, o computador tem memória RAM. Memória RAM, vou explicar da maneira mais idiota possível. Se você abrir 50 abas no seu Google Chrome, pode ser que seu computador trave. Se ele trava é porque a sua memória RAM é muito limitada. Agora, se eu abrir 50 e ele não travar, é porque a minha memória RAM é um pouco maior. Por isso que você compra um computador, quanto mais memória RAM, mais atividades podem acontecer simultaneamente. Agora você pensa que o teu cérebro tem uma espécie, mal comparando, de memória RAM. Se você ficar só acumulando informação, ele vai travando, porque não consegue processar aquela quantidade de informações de forma organizada. Então, aí você vai ter que desfragmentar o teu disco, entendeu? Agora, se ao invés de acumular informações, você faz um processo formativo, então pensa o seguinte, acumular formação. Eu vou lá e vejo um vídeo de integral, eu vejo um vídeo de soma, eu vejo um vídeo de matriz, eu vejo um vídeo de função. Isso é acumular informação. Agora, formação é o seguinte, eu vou lá, aprendo a somar, subtrair, dividir, multiplicar. Entendi isso? Agora eu vou aprender a fazer uma equação. Entendi isso? Agora eu vou aprender a fazer uma função. Entendi isso? Agora eu vou fazer... Se você faz isso, você tem uma formação. Aí a tua memória RAM está sempre livre. Você está aumentando a tua capacidade neuronal o tempo inteiro. Então o esforço relativo vai só diminuindo. Por mais que seja complexo o próximo assunto, você tem capacidade de processar aquilo ali. E você vai perceber que a tua cabeça fica mais leve e com o passar dos anos você aprende numa velocidade cada vez maior. Então é um negócio assim, é uma bola de neve. Você vai virando uma máquina de aprendizado. E esse é o grande erro que nós estamos cometendo. Nós estamos fazendo um processo informativo e não um processo formativo. Por quê? Porque a gente fica acreditando que a gente precisa do resultado rápido dessas fórmulas prontas. Você não precisa disso. Você precisa de uma formação pessoal. Porque a formação pessoal vai te deixar preparado para o que der e vier. E uma vez preparado para o que der e vier, meu amigo, acabou, está resolvido. As coisas vão andar. E as circunstâncias vão aparecer de forma colaborativa com a tua inteligência. Enquanto você está só sobrecarregando a tua memória RAM, você não consegue enxergar as possibilidades e aproveitar elas. Então, conclusão desse vídeo. Cara, vai e procura no ChatGPT, igual eu fiz, e cria um processo formativo daquilo que você quer ficar bom. Ao invés de ficar aleatoriamente capturando conteúdo. O que são os meus vídeos nisso, na minha opinião? Isso aqui é conversa de amigo,
que você vai ter todo dia para ter insights e ideias que não são nada... Isso aqui não é formativo. Isso aqui é para que você vá juntando peças e vá conseguindo melhorar o seu processo formativo que acontece em outro lugar, que não é aqui. Entendeu? Então, assim, eu tenho meus processos formativos, mas conversar com as pessoas, escrever meu diário, isso me ajuda a pensar. E me ajuda a repaginar as coisas. E aí eu vou lá e melhoro o meu processo formativo. Então, é assim que eu acho que a gente deve encarar qualquer conteúdo digital. Hoje, no estado atual da coisa, como ela é. Exceto quando você encontra de fato, se ela tem um canal de YouTube que o cara tem um curso completo. Ou é um negócio que o cara está realmente ensinando um caminho que faz sentido. Tá certo? Espero que tenha sido útil essa conversa. Comenta aqui o que você pensa. Faz suas perguntas para as nossas próximas conversas. Eu quero... Isso aqui tá indo legal. Vamos nessa. Antes de você ir embora, eu preciso te avisar de uma coisa. No dia 27 eu vou abrir as inscrições para o meu novo curso. Vai ser o Desafio Transformando Livros em Conteúdo. Já que eu crio conteúdo desde 2018 a partir dos livros, e eu vejo que é um assunto que interessa a muita gente que me assiste, e eu sei também que fazer isso vai te ajudar a conseguir criar com mais constância e melhorar, que para mim é o que mais interessa, eu crescer conforme eu trabalho aqui na internet. Eu decidi criar um desafio de 7 dias. Serão 7 aulas em 7 dias para você aprender a fazer exatamente o que eu faço, que é tirar o conteúdo dos livros e colocar ele na internet, no digital, para trazer clientes para o teu negócio. Dia 27, vão abrir as inscrições para o desafio Transformando Livros em Conteúdo. Eu te espero lá. Tamo junto!